Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor formador Cleverson Carlos Pereira e vou trabalhar com vocês a disciplina de Física para Ciências Biológicas, disciplina que está alocada no primeiro período do curso de Licenciatura em Biologia pela Universidade Aberta do Brasil. Este curso é oferecido e coordenado pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Comecemos pela unidade 1. A unidade 1, ela começa com a parte de mecânica 1, né, tratando dos fenômenos relacionados ao movimento. Inicialmente a gente vai falar de cinemática e depois posteriormente sobre dinâmica. E vamos começar com os conceitos básicos dentro da cinemática. O primeiro conceito que aparece é o conceito de movimento. O conceito de movimento, ele está muito presente no nosso dia a dia, né? A humanidade, historicamente, ela vem tentando, né, descrever adequadamente vários movimentos que ocorrem no nosso dia a dia. E a cinemática é a parte da ciência que se dedica a estudar também esses movimentos sem se preocupar com as causas. Basicamente, se descrevendo o movimento a partir da sua posição e do tempo que ele gasta para realizar este movimento. Temos aí algumas figuras, né, que a gente mostra aí questões de movimento. Por exemplo, a gente tem o movimento humano, né, do corpo humano. A gente tem aí o movimento, por exemplo, de um foguete, né, de uma nave espacial, né, com o objetivo de estudar vida fora da Terra, né, no espaço. Temos aí o movimento dos animais. Temos aí o movimento de máquinas térmicas, né, por exemplo, o carro. Então essas são algumas das manifestações de movimento que a gente convive. Agora, como já havia sido falado, né, a cinemática é a parte da física que estuda o movimento sem se preocupar com as causas, né? Então, nesse momento, a gente viu o primeiro conceito, que é o conceito de movimento, que é quando um corpo muda a sua posição à medida que o tempo passa. Essa posição, ela sempre é medida a partir de um referencial. A gente vai ver daqui a pouquinho o que significa referencial. Já a posição, né, que está relacionada ao movimento, o que seria? A noção de posição, basicamente, a gente pode pensar na questão do marco quilométrico, uma certa rodovia, né? A gente tem um marco quilométrico ali 2, 3, 20, 1.200. Por exemplo, tem essa plaquinha aí que fala que Estiva está a 21 km, Cambuí 37 km, São Paulo 191 km. De onde? Provavelmente aí tem um marco referencial, que deve ser a divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Então, Estiva está a essa quilometragem dessa divisa entre esses estados, Cambuí a 37 e assim por diante. Então, a gente percebe que, a partir de um referencial, a mesma cidade ela pode estar em posições diferentes. Em relação à divisa, está a 21 quilômetros. Mas será que Estiva está a 21 quilômetros da cidade de Belo Horizonte, por exemplo? Então, o referencial realmente vai verificar. Com o referencial, a gente consegue determinar a posição de um objeto. O referencial, né, como foi falado, a gente precisa entendê-lo, porque sem ele, toda a questão do movimento está atrelada a esse conceito de referencial. A gente tem, por exemplo, uma figura aí que mostra um casal que está dentro de um trem com velocidade constante. A gente precisa analisar, por exemplo, será que esse casal está em movimento ou está em repouso, que é a ausência de movimento? Depende do referencial. Por exemplo, imagine essa mulher olhando para o seu esposo. Ela vai observar o seu esposo apesar do trem estar em movimento, vai observar o esposo em repouso, porque ele não aumenta a sua distância em relação a ela, certo? Assim como ela vai observar tudo que está dentro do trem em repouso, em relação a ela. Agora, o mesmo homem sendo observado, por exemplo, por uma pessoa fora do trem, por um espectador que está fora do trem, vai observar tanto esse moço, quanto essa moça, quanto todos que estão no trem em movimento. Quer dizer que a mesma pessoa, para um referencial, estava em repouso e para o outro referencial estava em movimento. E se for uma pessoa que estiver fora do planeta Terra, ele vai observar não só a mulher, como o homem, como o espectador, quanto o trem, quanto tudo que estiver na Terra em movimento. Então, tudo depende do referencial, certo?
Agora, o que é deslocamento? Que é um outro conceito que a gente vai usar muito nesse processo da cinemática, do estudo da cinemática. Deslocamento é a diferença entre a posição final e inicial de um dado percurso. É o caminho mais curto entre dois pontos, né? É o caminho mais curto entre dois pontos. A distância percorrida, o que é? Distância percorrida é a distância que efetivamente o móvel percorreu. Por exemplo, entre Floripa e São Paulo, né? Florianópolis e São Paulo, a gente tem possibilidade de 2 trajetos. De avião seria em linha reta e a trajetória por carro que seria em rodovia. Quer dizer que a distância efetivamente percorrida pelo carro seria diferente, por exemplo, de um movimento de um avião que seria em linha reta. Apesar que o deslocamento é o mesmo, mas a distância percorrida pelo avião foi diferente do carro, mesmo sendo o mesmo deslocamento. Essa é a diferença entre deslocamento e distância. Trajetória. Trajetória efetivamente é a linha, né, de posições sucessivas que mostra o movimento no movimento de um corpo. Então, ela depende do referencial. Se a gente notar, por exemplo, aí tem um avião que está movimentando, né, para a direita, né, para frente aí, e de repente é liberada uma caixa. Para quem está dentro do avião, vai ver ela caindo em linha reta, porque a caixa também vai estar em movimento junto com o avião enquanto ela estiver em queda. Para quem está do lado de fora, vai ver ela fazendo uma trajetória em forma de uma parábola. Exatamente por quê? Porque quem está de fora vai ver ela indo para frente e para baixo ao mesmo tempo. Certo? Então a trajetória também depende do referencial. Temos aí um exemplo com respeito a deslocamento, né? Nós temos aí um ônibus que está na posição inicialmente na posição 10 km e depois de um tempo ele está na posição 112 km. Qual é o deslocamento, né, desse ônibus? No caso, é a diferença entre essas posições, ou seja, eu vou subtrair 112 de 10 km, 112 km menos 10 km vai dar um total de quanto? 102 km. Então, esse é o deslocamento desse ônibus. Só que aí você percebe que a unidade está em quilômetros, mas no sistema internacional de medidas, a unidade de distância é o metro. Então, a gente teria que multiplicar por 1000, dando quanto? 102.000 metros, certo? Intervalo de tempo, uma grandeza que a gente vai utilizar no decorrer do nosso estudo. Intervalo de tempo, ele mede, na verdade, a variação do tempo entre 2 instantes. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com intervalo de tempo, eu tenho que pegar o tempo final e subtrair do tempo inicial. E a unidade de medida de tempo no sistema internacional é o segundo. Continuando o nosso estudo sobre cinemática, vamos falar sobre outra grandeza importantíssima nesse processo, que é a velocidade. O que é velocidade? Velocidade é a taxa de variação da posição de um corpo em relação a um tempo. Ou seja, é a medida da intensidade com que um corpo se desloca em função do tempo. É o elemento responsável, né, pela variação da posição de um corpo. Quando a gente fala, por exemplo, assim, que um automóvel está a 80 km por hora, quer dizer que em 1 hora ele percorre 80 km, ou seja, a intensidade de movimento é 80 km em 1 hora. Esse automóvel agora está em 100 km por hora, ou seja, em 1 hora ele percorre 100 km. Então quer dizer que ele aumentou a sua intensidade de 80 para 100 km. Então nós temos aqui uma questão da velocidade relacionada à unidade, né, que é importantíssimo também. Por quê? Quilômetro por hora é o que a gente acabou de falar, 60 km por hora, 80 km por hora, 100 km por hora, a gente utiliza muito quilômetros por hora. Porém, no sistema internacional de medida, foi definido que a unidade padrão para a velocidade é metros por segundo. E tá aí, olha, o que é velocidade? Velocidade é ΔS sobre ΔT, é a razão, é a divisão, razão, né, de distância dividido pelo tempo. Então, a velocidade média basicamente é o quê? A variação da posição, que é a posição final menos inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Com essa questão da unidade, a gente tem aí, olha, se é uma determinada situação, uma resolução de um exercício do cotidiano, eu precisar transformar para essas unidades de medida, para eu transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, eu preciso dividir por 3,6.
E o contrário também é verdadeiro, né? Para eu transformar de metros por segundo para quilômetro por hora, eu preciso multiplicar por 3,6, certo? Temos aí também um exemplo, para a gente tentar entender isso. Falou o seguinte: um caminhão se desloca com velocidade escalar constante de 144 km por hora. Ok. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Qual é a distância em metros percorrida pelo caminhão nesse intervalo de tempo, se ele não colidir com nenhum obstáculo? Então vamos pensar, a velocidade dele é 140 km por hora, uma velocidade constante, ela não altera. Porém, vocês percebem que a unidade da velocidade está em km por hora. E o tempo do cochilo do motorista foi de 1 segundo, é outra unidade. Então, quilômetro por hora, está por hora e cá está em segundos. Então, o que é necessário a gente fazer? Uma conversão. Como é complicado transformar 1 segundo para hora, então a gente vai fazer o contrário. Vamos transformar quilômetro por hora, velocidade, em metros por segundo. Que fica basicamente assim. Transformando 144 km para metros por segundo, a gente vai ter que dividir por 3,6. Lembra? Dividindo vai dar quanto? 40 metros por segundo. Como o tempo está em segundos, agora está tudo ok. Metros por segundo e tempo em segundos. Qual é, então, a distância percorrida nesse cochilo do motorista? Então, para eu achar isso, eu vou ter que multiplicar a distância igual a velocidade vezes o tempo. A velocidade dele agora em metros por segundo é 40 metros por segundo, vezes 1 segundo. 40 vezes 1, ou seja, se ele percorre 40 metros por segundo, em 1 segundo de cochilo ele vai percorrer 40 metros. Se ele cochilasse por 2 segundos, então seria 40 metros por segundo vezes 2 segundos. 40 vezes 2, ele percorreria quanto? 80 metros. E assim por diante. Temos aqui também um outro exemplo. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas da manhã. E às 9h30 da manhã, ele passa já pelo quilômetro 240, ele percorreu uma determinada distância. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Só lembrando a diferença entre velocidade escalar, ou velocidade média, e velocidade instantânea. Velocidade instantânea é a velocidade que o móvel está naquele instante. Qual é a velocidade que o móvel está? Imagina que eu estou indo daqui, imagina que eu estou em Porto Seguro, na Bahia, e tenho que ir para uma cidade vizinha de Porto Seguro, Nápoles, na Bahia. São 60, em média, quase 70 quilômetros de distância entre uma cidade e outra. Imagina só que de Porto Seguro até o Nápoles a gente tem trechos com retas, curvas, quebra-molas. Então, quer dizer, o carro ele aumenta e diminui a velocidade. É difícil manter uma velocidade constante, né? Mas aí, então, o que quer dizer? Tem diversas velocidades. Em cada ponto ele tem uma velocidade, né? Em cada trecho da trajetória ele vai ter uma velocidade. Mas qual é a média, né, desse percurso? Se ele fosse em linha reta, mantendo a velocidade constante, qual seria essa velocidade? É a velocidade média, que a gente vai calcular aqui nesse exemplo aqui agora. Então vamos lá. Posição inicial, quilômetro 30. Posição final, quilômetro 240, ou seja, ele percorreu de 30 para 240, vamos diminuir, 240 menos 30, 210 quilômetros. Em quanto tempo? 6 da manhã até 9h30. Então se passaram 3 horas e meia. Então, olha como é que fica aí, tá vendo? O delta S, posição final menos inicial, 210. A variação do intervalo de tempo, delta T, diminuindo, né? 9h30, 9h30 menos 6 horas, então deu 3 horas e meia. Ou seja, qual é a velocidade? Velocidade é a distância dividido pelo tempo, delta S dividido por delta T, 210 dividido por 3,5 vai dar uma velocidade média de 60 km por hora. Essa aí, então, é a resolução dessa atividade. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre mais a respeito desse movimento. O interessante é que essa velocidade, essa grandeza física, né, que mede a rapidez com que um móvel se movimenta, na verdade, ela caracteriza um tipo de movimento dentro da cinemática. Quando ela permanece constante, sem uma variação, como se esse carro que eu comentei no exemplo passado, ele saísse de Porto Seguro para Eunápolis com velocidade constante. A gente sabe que na realidade isso não ocorre, a variação da velocidade, mas a gente imaginando que essa velocidade permanecesse constante, esse movimento é caracterizado como um movimento uniforme. E se ele for em linha reta, ele é chamado de movimento retilíneo uniforme.
Então, se a trajetória for reta e a velocidade constante, nós temos um movimento retilíneo uniforme. Temos aqui, por exemplo, para todo movimento, uma função que o representa, uma função matemática, certo? No caso, como a velocidade permanece constante, com o passar do tempo, nós vamos ter posições diferentes. Porém, essas posições elas caracterizam exatamente por percorrer distâncias iguais, esse móvel vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais, certo? E como a velocidade não varia, a gente afirma então, a gente pode afirmar que não há aceleração, certo? Esse móvel permanece com a velocidade constante, porque a aceleração é variação da velocidade, e a velocidade se mantendo constante, então esse móvel ele está em movimento uniforme, sem aceleração, aceleração nula, como a velocidade é constante. Então nós temos essa função aí, ó, S, né, que é igual a S0 mais V vezes T. Quer dizer que a posição final dependerá da posição inicial que o móvel está, que é o S0, mais a velocidade que ele mantém constante vezes o tempo de percurso. Se for 1 segundo, 2, 3, 1 minuto, 2 horas, enfim, depende do tempo. Então a posição final é uma função que depende da velocidade, da posição inicial e do transcorrer do tempo, certo? Então nós percebemos aí uma situação interessante, que é a gente tentar trabalhar com o movimento, né? Esse movimento uniforme de forma num mapa conceitual aí. Olha, a gente tem um movimento uniforme, ele depende, tá vendo? A posição dele depende dessa função, tá vendo? Que essa função é o quê? Baseada na posição inicial, na velocidade e no transcorrer do tempo, que está aí do ladinho, S é igual a SO mais V vezes T. Vimos que o movimento uniforme não tem aceleração, olha. Por quê? Porque a velocidade é sempre constante e a aceleração, então, ela é igual a zero nesse momento. Vimos que a velocidade, ela depende, né, ela é uma grandeza que depende da variação da posição em função da variação do tempo, ΔS sobre ΔT, certo? A gente pode ter uma velocidade chamada instantânea se for um determinado instante, também a gente pode ter a velocidade chamada velocidade média, que é exatamente o ΔS sobre ΔT. Essa velocidade no movimento uniforme a gente não pode esquecer, ela nunca é igual a zero, porque se ela for igual a zero, o móvel está em repouso, então ela existe, e no movimento uniforme ela sempre é constante. Então quem não existe é a aceleração. A aceleração é zero, é nula. A velocidade ela existe, é diferente de zero e ela é constante. Com isso, esse movimento gera alguns gráficos. Se você perceber aí, nós temos o primeiro gráfico de posição em função do tempo. Posição em função do tempo, quer dizer que nesse primeiro gráfico está falando que a velocidade é maior que zero, ela é positiva. À medida que o tempo passa, o móvel vai se afastando da origem. Tá vendo? Olha, tanto é que é um gráfico onde nós temos uma reta que ela está subindo, tá vendo? Ela está aclive, ela está subindo. Ou seja, passa o tempo, o móvel aumenta a sua posição. No segundo, nós temos um gráfico onde a velocidade ela é negativa. Aí você percebe a função, né, de uma reta decrescente, né, que à medida que o tempo passa, o móvel vai o quê? Diminuindo a sua posição. Então ele vai se aproximando da origem. No primeiro, lá onde a velocidade é positiva, a gente fala que o móvel está no sentido da trajetória, o movimento dele. Então a gente fala que é um movimento progressivo. No segundo, a gente tem um móvel onde a posição ela vai diminuindo, ou seja, passa o tempo, ele vai se aproximando da origem, ele está no sentido contrário da trajetória. Então esse móvel está num movimento chamado de retrógrado. Então a gente pode classificar o movimento quando o móvel está indo de progressivo e quando o móvel está voltando de retrógrado. Quando o movimento é progressivo, a velocidade é positiva, está vendo? O gráfico está subindo. Quando o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa, o gráfico está descendo. Também nós temos a possibilidade de representar não um gráfico de posição versus tempo, mas um gráfico de velocidade em função do tempo. Como a velocidade ela não varia, ela é constante, olha, se ela for positiva, está acima do eixo x, e constante, velocidade constante. Já no segundo gráfico, nós temos uma velocidade negativa, está vendo que a retinha está abaixo do eixo x, porque a velocidade é negativa e ela se mantém constante. Certo? Vamos dar continuidade com um exemplo. Temos um exemplo, o gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com
com o tempo em segundos, ou seja, um gráfico de posição em função do tempo. Assinale a alternativa que indica corretamente sua velocidade média. Observem o gráfico, pessoal. Nós temos uma posição inicial. Qual é a posição inicial no tempo zero? Qual é a posição? Tempo zero, eixo X. Posição no eixo Y. Qual é a posição inicial dessa reta verdinha aí? É a posição 2 metros. Está vendo? Quando o tempo é zero, a posição é 2. E quando o tempo passa-se 2 segundos, a posição lá em cima já é quanto? 8 metros. Então, ele sai da posição inicial de 2 metros e vai até a posição final de 8 metros. Em quanto tempo? Em 2 segundos. Lembra que velocidade média é ΔS sobre ΔT? Então, a distância percorrida de 2 para 8 foram 6 metros. Dividido pelo tempo gasto, de 0 a 2 segundos, 2. Então, nós temos uma velocidade média aí de 6 dividido por 6, né, ΔS, dividido pelo tempo, variação de tempo de 2 segundos. 6 dividido por 2, então vai dar 3 segundos. Observem aí para vocês verem. Tá vendo? Ó? Aí está a resolução. Velocidade média igual a 8 menos 2, né? Que é a posição. 8 menos 2 é a posição. Variação da posição dividido pela variação do tempo. 2 menos 0. 6 dividido por 2, 3 metros por segundo. Ok? Dando continuidade, né? A gente sai do movimento uniforme e entra no movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. O movimento, como o nome fala, retilíneo, quer dizer que a trajetória agora ainda é uma trajetória retilínea, certo? Em linha reta. E uniformemente variado, o que seria? Uniformemente variado é porque nesse momento agora a velocidade não é mais constante como era no movimento uniforme. Agora a velocidade ela vai variar, mas ela não varia de qualquer maneira. Ela varia mantendo uma constante de variação, certo? É como se ela variasse, por exemplo, quantidades iguais em intervalos de tempos iguais. Isso por quê? Porque a grandeza, que na física a gente chama de responsável pela variação da velocidade, é a aceleração. E nesse momento a aceleração do movimento uniformemente variado é constante. Então, no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Isso faz com que a velocidade ela varie, mas porém mantendo uma proporcionalidade, certo? E o tempo nesse momento ele não varia aumentando linearmente como aconteceu no movimento uniforme, né? Ele varia agora proporcional ao quadrado do tempo que a gente vai ver daqui a pouquinho na função horária do movimento uniformemente variado, na função horária da posição. Vimos aqui a aceleração, né, para a gente não deixar de perder de vista o que é aceleração. A aceleração é a variação, né, é a grandeza física que mede a variação da velocidade em função do tempo, certo? Então a aceleração média é ΔV sobre ΔT. Posição é velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E a unidade no sistema internacional de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado, certo? Essa é a unidade para aceleração. Então não se esqueça, aceleração, variação da velocidade em função do tempo. No caso, quando a aceleração é constante, ela caracteriza então uma variação, um aumento ou diminuição da velocidade, porém mantendo uma constância nesse aumento ou nessa diminuição. Se a aceleração for positiva, a velocidade tende a aumentar, né? E a aceleração negativa, a velocidade tende a diminuir. Interessante que nós vimos no movimento uniforme, a gente pode classificar um movimento quanto ao sentido. Se o móvel está indo no sentido da trajetória, a gente fala que ele é progressivo, né? O movimento é progressivo e a velocidade é positiva. Se o móvel estiver voltando na trajetória, no sentido contrário da trajetória, a gente fala que a velocidade é negativa e esse movimento é classificado como retrógrado. Aqui agora a gente tem uma outra classificação além dessa, né? A gente vai continuar com essa também. A gente acrescenta agora a classificação em função da variação da velocidade. A velocidade variando, a gente pode classificar o movimento quanto acelerado ou retardado, certo? Observe na próxima página para vocês entenderem, no próximo slide. O que seria um movimento acelerado? O movimento acelerado, basicamente, ele funciona da seguinte maneira. Essa primeira figura aí, a gente tem um acelerado progressivo. Quer dizer que o móvel, olha para você ver, a velocidade dele era 80 km por hora,
e passou para 120 km por hora. Quer dizer que a velocidade ela está aumentando. E detalhe, ela é positiva, está no sentido da trajetória móvel. Então é progressivo, certo? Velocidade positiva classifica que o móvel está no sentido da trajetória, então ele é progressivo. E acelerado? Percebam que a velocidade ela está aumentando, isso caracteriza que a aceleração também é positiva. Então velocidade positiva e aceleração positiva, a gente tem um movimento que acelerado e nesse momento progressivo. E o acelerado retrógrado, que está do ladinho aí? Se vocês perceberem, a velocidade inicial é menos 80 e a velocidade final é menos 120. Percebam que a velocidade ela está diminuindo. Em módulo ela está aumentando. Desculpe, a velocidade está aumentando em módulo. Em módulo, se a gente for falar assim, matematicamente falando, menos 80 e menos 120, menos 80 é maior que menos 120. Em módulo, a velocidade não está aumentando? Ó, 80 e 120, esquece o negativo. Em módulo, ela está aumentando. Ou seja, nesse momento eu tenho um aumento de módulo da velocidade. Então, é também considerado um movimento acelerado. Porém, se vocês perceberem, a velocidade é negativa. Velocidade negativa caracteriza o movimento quanto ao sentido retrógrado, né? E a aceleração também é negativa, porque vocês podem perceber que a velocidade ela está cada vez mais diminuindo, sem módulo, né? Ela está cada vez mais diminuindo. Então você percebe que a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa. Então nesse momento eu tenho então um movimento acelerado retrógrado, uma regrinha. Sinais iguais para velocidade e aceleração, por exemplo, no primeiro caso, velocidade positiva e aceleração positiva, movimento acelerado. No outro caso, velocidade negativa e aceleração também é negativa, também sinais iguais. Ele também é acelerado, porém ele é acelerado retrógrado. Temos aí também o movimento retardado. O que significa esse movimento retardado? Podemos perceber que na primeira figura a gente tem um carro indo no sentido da trajetória. Isso caracteriza um movimento progressivo. Porém, a velocidade ela é positiva, né, porque ele está indo. Agora, se vocês perceberem, a velocidade inicial é 120 e a final 80, ou seja, a velocidade está diminuindo. Isso caracteriza que está freando. A aceleração é negativa. Então, velocidade positiva e aceleração negativa. Está vendo que tem sinais diferentes? Então, é característica do movimento retardado. Então, a gente classifica ele como retardado. E progressivo porque ele está indo no sentido da trajetória. Já na outra figura tem um movimento retardado retrógrado, aí do ladinho, né? Percebam que a velocidade ela também é negativa, porque está no sentido, o móvel está movimentando nesse momento no sentido contrário da trajetória. Tá vendo? Olha, a trajetória está para a esquerda e o carro está movimentando para a direita. Nesse momento a gente tem uma velocidade negativa, né? Porque as velocidades elas é menos 120 e depois menos 80. Velocidades negativas. A aceleração ela está aumentando. Porque menos 120 é o quê? Menor do que menos 80. Não em módulo, tá, gente? Menos 120 é menor que menos 80. Ou seja, a velocidade cada vez mais está diminuindo. Então, está aumentando, né? Que menos 120 passou para menos 80. Está aumentando a velocidade. Então, nós falamos, então, que a aceleração aí ela é positiva. Percebam, então, que se no primeiro caso os sinais são diferentes e no segundo caso também os sinais são diferentes, a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, isso é característica do movimento retardado. Então vamos lá, sinais iguais, sinais iguais de velocidade e aceleração, acelerado. Sinais o quê? Diferentes, positivo e negativo, alternando-se, é o quê? Classificação de movimento retardado, certo? Dando continuidade, né, a gente tem aí as funções que regem, né, esse movimento uniformemente variado. A primeira função que a gente tem é a função horária da velocidade, né? Lá no movimento uniforme a gente não tinha variação da velocidade. Como a gente não tinha variação da velocidade, não existia uma função para ela, porque na verdade ela era constante. Então, qualquer tempo, a velocidade era a mesma, movimento uniforme. Agora a velocidade varia, porém proporcionalmente. Quando a aceleração for constante, essa variação da velocidade for proporcional, a gente fala que a aceleração é constante, então nesse momento eu tenho a aplicação da função horária da velocidade, que é essa aí, olha. V igual a VO mais AT.
Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. O AI, quando a velocidade estiver aumentando, ele vai ser positivo. E quando a velocidade estiver diminuindo, né, esse AI vai ser negativo, essa aceleração. Então, essa aí é a função horária da velocidade. Você percebe que ela depende, a velocidade final depende da velocidade inicial, depende da aceleração e também depende do tempo, né? Dependendo do tempo, a gente vai ter um aumento maior ou menor da velocidade, certo? O interessante também é que a gente brinca com os alunos que esse aí é o famoso, né, vermes voadores atacam a Terra, né, para tentar memorizar. Mas não é a função memorizar, é entender. Temos também uma outra função, que é a função horária da posição. Então, vimos que lá no movimento uniforme existia uma função horária da posição, mas ela é diferente dessa. Lá era S igual a S0 mais V vezes T. Então, não tinha nada de T ao quadrado. Então, era S igual a S0 mais V vezes T. Então, nesse momento, a gente fala que aquela fórmula lá era a fórmula do sorvete. Agora, essa fórmula aí é a fórmula do sorvete atômico, né? Porque tem o T ao quadrado, a gente brinca também. Então, a posição final ela vai ser igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes esse mesmo tempo ao quadrado dividido por 2. Claro que a aceleração, a posição inicial pode ser negativa ou positiva, a velocidade inicial pode ser positiva ou negativa, também a aceleração pode ser positiva ou negativa. Então percebam que a função horária, a posição final, ela depende da posição inicial, ela depende da velocidade inicial, ela depende da aceleração e ela também vai depender do tempo também. Essa equação, essa função é a função horária, ela depende do tempo, por isso que ela é horária. E essa aí é do movimento uniformemente variado. Agora, nós temos dentro do movimento uniformemente variado uma equação, não uma função horária. Por que ela não é uma função horária? Porque ela não depende do tempo. Vocês podem perceber que não aparece aí a grandeza tempo nessa equação. Então, em situações que não deu para cronometrar o tempo, em situações que o exercício, a questão não trabalha com o tempo, uma saída que a gente tem é ir para a equação de Torricelli. Existe uma dedução para ela, assim como existe uma dedução para as outras. A gente não vai fazer isso agora, não cabe nesse momento fazer isso. Tempo curto, tem muita coisa para a gente ver, mas vocês podem pesquisar sobre. Então, aí nós temos a equação de Torricelli, uma equação do movimento uniformemente variado também, mas a gente a usa quando a gente não tem o tempo. É uma saída que a gente tem. Ela fala que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração desse movimento, vezes o espaço percorrido, vezes a distância percorrida, certo? Então, essa equação, por exemplo, dá para a gente achar a velocidade final, dependendo da situação, dá para a gente achar a velocidade inicial, dependendo da situação, se eu tiver as outras grandezas, dá para eu achar a aceleração, dependendo também, se eu tiver as outras grandezas, dá para eu achar o espaço percorrido ou a distância percorrida, beleza? Então, é interessante a gente aí trabalhar com essa equação também, que é mais um suporte para a gente, para algumas questões que a gente não cronometrou o tempo. Temos aí um exemplo, vamos fazer pelo menos esse exemplo nessa primeira parte, né, que é um exemplo simples de cálculo de aceleração. Imagina só, em um anúncio de certo tipo de automóvel, afirma-se que o veículo, partindo do repouso, quer dizer que a velocidade inicial dele é 0, ele atinge uma velocidade de 108 km por hora em apenas 8 segundos. Ele sai de 0 para 108 km por hora em 8 segundos. Qual foi a aceleração média desse automóvel? Então, basicamente, a aceleração dele é ΔV sobre ΔT, a variação da velocidade pela variação do tempo. De 0 para 108, ele aumentou quanto? 108 km por hora. Então, essa é a variação da velocidade. Em quanto tempo? Em 8 segundos. Se eu divido 108 por 8, a gente vai encontrar 13,5. Só que vai dar 13,5 km por hora em 1 segundo. Ou seja, a cada segundo, a aceleração desse automóvel, né, a cada 1 segundo, a velocidade desse automóvel aumenta 13,5 km por hora. Quer dizer, em 0 segundos ela é 0. Em 1 segundo, ela é 13,5. Em 2 segundos, ela aumenta mais 13,5. Vai para 27. Em 3 segundos, ela vai para quanto? Então, ela vai para 27 mais 13,5, vai dar quanto? Vai dar 40,5. E assim por diante, até atingir em 8 segundos os 108 km por hora. Só que ficou então,
13,5 km por hora a cada segundo a velocidade aumenta. Quilômetro por hora por segundo é unidade de aceleração no Sistema Internacional de Medida? Não. O Sistema Internacional de Medida padronizou como a unidade para aceleração metros por segundo ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa velocidade, 108 km por hora, essa variação da velocidade, transformar ela em metros por segundo, ou seja, eu preciso dividir por 3,6, lembra? 108 dividido por 3,6 vai dar 30 metros por segundo. Então, a variação da velocidade em metros por segundo é 30. 30 metros por segundo dividido por 8 segundos, agora está tudo em segundos. Vai ficar quanto? 30 dividido por 8 vai dar 3,75 ou 3,75 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Então, nós temos esse primeiro exemplo aí com cálculo de aceleração. Espero que tenham entendido. A gente vai continuar agora com o exemplo 2, um minutinho só. Temos aí, né, pessoal, agora um exemplo 2, que trabalha agora com a função horária da velocidade. A gente viu aquela função lá, V igual a VO mais AT, né, vermes voadores atacam a Terra, brincadeira. Então, nós temos essa função aí. A função é desse exemplo. É dada a função V igual a 12 menos 2t, na qual t é medido em segundos e V em metros por segundo. Letra A. Determine a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar do movimento. Letra B. Discuta se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes 2 segundos e 8 segundos. E letra C. Verifique se há mudança de sentido do movimento. Se houver, determine em que instante. Então, bora lá. Primeiramente, a função, letra A, determine a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar do movimento. Lembra que a função é V igual a VO mais AT? V é igual a VO mais AT. Então, T acompanha a aceleração, né? Então, T acompanha a aceleração, ou a aceleração acompanha o tempo. Então, V igual a VO. VO fica sozinho. Olha lá, para vocês verem lá na função. V igual a 12 menos 2t. Quem está acompanhando T? Não é o menos 2? Então, o menos 2 é a aceleração. O que fica sozinho é a velocidade inicial. Então, qual é a velocidade inicial? 12 metros por segundo, que falou lá no enunciado que tem metros e segundos. Então, a velocidade inicial é 12 metros por segundo. A aceleração, que acompanha o t. O que está acompanhando o t? Menos 2. Então, a aceleração ela é negativa, ela vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Letra B. Discuta se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes 2 e 8 segundos. Lembra que para ser acelerado, a velocidade e a aceleração precisam ter sinais iguais. Pode ser positivo, positivo ou negativo, negativo. Para ser movimento retardado, a aceleração e a velocidade precisam ter sinais diferentes. Aceleração positiva e a velocidade negativa, ou aceleração negativa e a velocidade positiva. Sinais diferentes é retardado. Então, vamos pegar aqui. Então, a gente precisa verificar se em 2 segundos, primeiramente em 2 segundos, se o movimento é acelerado ou retardado. Eu preciso saber qual a velocidade em 2 segundos. Se a gente substituir lá na função horária da velocidade, V igual a 12 menos 2t, se a gente substituir no lugar do t 2 segundos, vai ficar então V igual a 12 menos 2 vezes o tempo que é 2. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 12 menos 4. 12 menos 4 é 8 positivo. Então, a velocidade em 2 segundos vai ser 8 metros por segundo. A velocidade é positiva. E a aceleração? Lembra que o movimento é uniformemente variado? A aceleração não muda, ela é constante. Então, se a gente definiu lá na letra A que a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado, ela vai continuar sendo menos 2, ou seja, ela vai continuar sendo negativa. Então, a aceleração negativa e a velocidade que a gente encontrou em 2 segundos foi 8 metros por segundo, positiva. Sinais diferentes, então ela é o quê? Em 2 segundos, eu classifico como retardado. Isso aí. Em 8 segundos, vamos lá jogar na fórmula de novo. No lugar do t, a gente vai substituir por 8 para achar a velocidade final. Em 8 segundos, V igual a 12 menos 2 vezes t. No lugar do t, eu vou colocar 8 agora. Então, vai ficar
a velocidade final em 8 segundos vai ser igual a 12 menos 2 vezes 8, que o tempo é 8, né? 2 vezes 8 dá 16. Então vai ficar 12 menos 16. 12 menos 16 vai dar menos 4 metros por segundo. Velocidade negativa. Então, velocidade é negativa. E a aceleração, ela continua constante. Então, ela continua negativa. Menos 2 metros por segundo. Então, aceleração negativa e velocidade negativa, sinais iguais. Então, eu tenho um movimento o que aí? Em 8 segundos. Acelerado. Essa é a classificação. Então, 2 segundos retardado, porque tem sinais diferentes. Em 8 segundos, sinais iguais. Então, acelerado. Certo? Letra C pediu para verificar se há mudança de sentido do movimento. Se houver, fale em que instante. Para a gente verificar se há mudança, pense um pouquinho. Um móvel, quando ele muda de sentido, para ele mudar de sentido, imagina só, eu joguei algo para o alto, um objeto para o alto. Quando ele atinge a velocidade máxima, ele não muda de sentido? Ele atinge a velocidade máxima, joguei, atingiu a velocidade máxima, desculpe gente, joguei para cima, atingiu a altura máxima, ele faz o quê? Ele para mudar de sentido. Então, joguei para o alto, ele foi, atingiu a altura máxima, ele, antes de mudar de sentido, ele faz o quê? Dá uma paradinha instantânea, para e muda de sentido. Ou seja, o móvel muda de sentido quando ele para. Para ele mudar de sentido, ele precisa parar para retornar. Então, aí também não é diferente, não. Vou pegar a função, então eu quero saber o instante que ele muda de sentido. No lugar do V, eu vou colocar 0. Na velocidade final, eu já sei que quando ele mudar de sentido, a velocidade final é 0. Então, no lugar do V, eu coloco 0 e acho o tempo. Então, vai ficar 0 igual a 12 menos 2t. 2t negativo passa para o outro lado positivo, vai ficar 2t igual a 12. 2 que está multiplicando passa dividindo, vem para o lado de cá dividindo, vai ficar 12 dividido por 2, que dá quanto? 6 segundos. Então, em 6 segundos, a velocidade é 0. E realmente é, né? Porque a velocidade inicial é 12 e ele vai diminuindo a velocidade à medida que o tempo passa, porque a aceleração é negativa. Em 6 segundos, ele vai zerar essa velocidade. Ele dá uma paradinha e muda de sentido. Ok? Temos aí o exemplo 3, que fala que um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente acelerado, com aceleração escalar de 5 metros por segundo ao quadrado. Quais são os valores da sua velocidade e de seu espaço após 10 segundos? Então, bora lá. Primeiro, vamos determinar qual a velocidade em 10 segundos. Então, velocidade é a função horária da velocidade. Então, vai ser V igual a VO mais AT. V é igual a VO mais AT. A velocidade inicial, um ponto material partiu do repouso. Então, a velocidade inicial é 0. A aceleração que ele tem, 5 metros por segundo positivo. Então, ficou V é igual a 0 mais 5, que é a aceleração, vezes o tempo. Correto? Então, a função horária vai ficar V, já que é V igual a 0 mais 5t, vai ficar V igual a 5t. Só que eu quero saber qual a velocidade em 10 segundos. No lugar do t, eu coloco 10, vai ficar 5 vezes 10, que dá quanto? 50 metros por segundo. Essa é a velocidade em 10 segundos. Vou fazer a mesma coisa, só que agora eu tenho que pegar a função horária da velocidade. Ela não existe, eu preciso formular ela. Eu sei que é S igual a SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. A posição inicial, como não fala de onde ele partiu, a gente considera ela 0. Fala que ele partiu do repouso de onde ele estava, então a velocidade inicial é 0. Então vai ficar 0, que é igual a 0, vezes qualquer valor de tempo vai dar 0. Então só sobrou o quê? AT ao quadrado sobre 2. S é igual a AT ao quadrado sobre 2. Ou seja, eu sei a aceleração? Sei, ela vale 5. Então a função horária ficou S é igual a 5t ao quadrado sobre 2. Essa é a função horária da posição. Em 10 segundos, qual é a posição que esse móvel vai estar? Então o que eu faço? Pega essa função, né, reduzida aí, que ficou S igual a 5t ao quadrado sobre 2. No lugar do t eu coloco 10. 10 elevado ao quadrado, 100. 100 vezes 5, 500. 500 dividido por 2, 250 metros. Ou seja, esse móvel se encontra na posição 250 metros em 10 segundos, com uma velocidade de quanto? De 50 metros por segundo. Essa aí é o terceiro exemplo. Continuando no exemplo 4, a gente tem uma aplicação agora da equação de Torricelli, já que a gente aplicou a função horária da velocidade,
a função horária do espaço, e agora nós temos a equação de Torricelli, que não depende do tempo, lembra? Então nós temos aí um carro de 90 km por hora, um carro a 90 km por hora, é freado uniformemente com aceleração escalar de 2,5 metros por segundo ao quadrado em módulo, até parar. Então ele estava a 90 km por hora, ele freia até parar, ou seja, qual vai ser a velocidade final dele, gente? Você parou? Zero. Determine a variação do espaço do móvel desde o início da frenagem até ele parar, ou seja, qual é o espaço percorrido desde o momento que ele começou a frear até o momento que ele parou, que a velocidade zerou. Então vamos lá. Primeiramente vamos dar uma limpada nas unidades aí. A aceleração, a desaceleração dele, né, é 2,5 metros por segundo ao quadrado, ou seja, eu tenho que lembrar como ele está diminuindo a velocidade. Essa aceleração não é positiva, ela é o quê? Negativa. Isso aí. E só que a velocidade tem 90 km por hora, tenho que transformar para metros por segundo. Porque a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Como é que eu faço para transformar então 90 km por hora, que era a velocidade inicial, em metros por segundo? Isso aí, a gente divide por 3,6. Dividido por 3,6, vamos encontrar quanto? 90 dividido por 3,6 vai dar 25 metros por segundo. Ou seja, a velocidade inicial em metros por segundo é 25 metros por segundo. Ok? E a aceleração é negativa. A gente vai lá e troca agora, aplica, a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Qual é a velocidade final? Final ele vai parar, então a velocidade final é zero. Zero ao quadrado é zero. Então, zero que é igual a velocidade inicial 25. 25 ao quadrado, que dá 625, menos 2 vezes 2,5, porque a fórmula tem um 2 aí que já é da fórmula. Ficou negativo, porque lembra que a aceleração é negativa? Então ficou menos 2 vezes 2,5 vezes ΔS. Então vai ficar 2 vezes 2,5, 5. Então vai ficar menos 5 ΔS. Esse ΔS, né, esse ΔS negativo está ali, vai ficar 0 igual a 625, que é igual a menos 5 ΔS. Esse 625 passa para o outro lado. Positivo passou negativo, então vai ficar menos 625, que é igual a menos 5 ΔS. Multiplico tudo por menos 1, o primeiro membro não pode ficar negativo, então vai ficar 5 ΔS é igual a 625. ΔS então vai ser igual a quanto? 625 dividido por 5, que dá quanto? 125 metros. Então ele demorou aí, no caso ele percorreu, né, 125 metros até ele parar totalmente, a partir do momento que ele começou a frear. Beleza? Aplicação aí de equação de Torricelli. Aí a gente entra em queda livre e lançamento vertical. Interessante é o seguinte, que não é muito... Queda livre e lançamento vertical é um exemplo de movimento uniformemente variado. Por que é um exemplo de movimento uniformemente variado, Cleverson? Gente, pensa um pouquinho. A aceleração da gravidade ela é constante dentro da atmosfera terrestre. Então, para um determinado local, ela não muda. Então, a gente até arredonda ela para 10 metros por segundo ao quadrado, né, ou 9,81 metros por segundo ao quadrado, mas ela é constante. Então, é um exemplo de tudo que a gente observa sendo lançado para o alto ou estando em queda, ele vai estar sujeito a uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade. Então preste atenção. Quando a gente joga um objeto para o alto, joguei para o alto, esse objeto, a tendência dele, a velocidade dele é aumentar ou diminuir? Isso, diminuir. Tanto é que quando ele chega na altura máxima, ele para, porque ele já perdeu toda a velocidade que ele tinha, para e volta aumentando sua velocidade. Então, para cima, a aceleração é negativa, porque a velocidade está diminuindo, quer dizer que ele está desacelerando. Para baixo, quando o objeto é lançado para baixo, ou quando o objeto é abandonado em queda livre, abandonei o objeto, ele está parado na minha mão. Quando eu solto, a velocidade inicial é zero. Ele começa a ter velocidade e a partir do momento que ele vai caindo, ele vai só aumentando a velocidade. Se ele demorar 10 segundos para cair, ele vai aumentar a sua velocidade durante 10 segundos. Se ele demorar 20, vai aumentar mais ainda a velocidade.
Por isso, quanto maior o tempo de queda, maior é o prejuízo lá embaixo, né? Maior é a deformação do objeto, porque a velocidade atingida vai ser maior, beleza? Então as funções são as mesmas. A diferença é que a função horária da velocidade não é V igual a VO mais AT, agora vai ser G. V igual a VO mais GT. A função horária da posição não é S igual a SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2, agora vai ser S igual a SO mais VO vezes T mais GT ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli vai ficar V final, né, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, agora vai ser 2 vezes G vezes ΔS. E essas equações, pessoal, se for lançado para cima, só lembrar que o G é negativo. Lançado para baixo ou em queda livre, G é positivo, certo? Temos um exemplo aí de aplicação que é o lançamento vertical para cima de um objeto. Então, esse objeto está sendo lançado verticalmente para cima. Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade de 72 km por hora. Determine algumas coisas aí. Primeiramente, se ele foi lançado para cima, G é negativo, porque vai haver uma desaceleração. Então, de cara, eu já tenho que pensar o seguinte, a aceleração da gravidade ela é 10 metros por segundo. Está vendo a observação? A DOT, embaixo aí, ó. A DOT G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração, então, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que transformar quilômetro por hora para metros por segundo, para ficar tudo na mesma unidade, metros e segundos. Então, vamos lá. Transforma a velocidade de 72 km por hora para metros por segundo. Eu tenho que dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6, 20 metros por segundo. Pronto. Agora está tudo ok. Quais são as funções horárias? Letra A. Então, lembra? S é igual a SO mais VO vezes T mais GT ao quadrado sobre 2. Só que esse G aí é negativo. Então, vai ficar posição inicial. Ele não partiu do solo? Qual que é a altura inicial? 0. Então, vai ficar S é igual a quanto? Velocidade inicial, 20, né? Velocidade inicial, 20. Foi lançado com 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo. Então, a função horária S é igual a 20 vezes T, menos 10T ao quadrado sobre 2. 10 dividido por 2 é quanto? 5. Então, vai ficar S é igual a 20T menos 5T ao quadrado. Essa é a função horária da posição. E da velocidade? V é igual a VO mais AT, vermes voadores atacam a Terra. Aí agora vai ser G. Então, V é igual a VO mais GT. Nesse caso, o G vai ser negativo, então é menos GT. Então, vai ficar V igual a 20, que é a velocidade inicial, menos 10T. Essa é a função horária da velocidade, ok? Letra B, o tempo de subida. Quanto tempo o objeto ele gasta para subir? Pensando que quando ele atinge a altura máxima, a velocidade não zera, ele para mudar de sentido. Então quer dizer que na altura máxima esse objeto também zera a velocidade. É uma característica. Na altura máxima, a velocidade zera, porque ele está mudando de sentido. Então, quanto tempo ele demorou para subir? O tempo que ele zerou a velocidade. O tempo que ele levou para zerar a velocidade, certo? Então, vou colocar V igual a 20 menos 10T. No lugar do V, eu coloco 0, certo? E vou achar o tempo. 0 é igual a 20 menos 10T. Então, menos 10T passa para o lado de cá positivo, vai ficar 10T igual a 20. T igual a 20 dividido por 10, T igual a 2 segundos. Certo? Então, achamos aí o tempo de subida. Precisamos achar agora, na letra C, a altura máxima atingida. Já que eu sei que ele demorou 2 segundos para atingir a altura máxima, eu pego a função horária da posição, da altura, e jogo lá para determinar essa altura, essa posição. Então, S não é igual a 20T menos 5T ao quadrado. No lugar do T, a gente vai colocar quantos segundos? 2, que foi o tempo que ele levou para atingir a altura máxima. Então, vai ficar aí, ó, letra C, aí, ó, S é igual a 20 vezes T, vai ficar 20 vezes 2, menos 5T ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado. Então, vamos lá, 20 vezes 2, 40. T ao quadrado, que é 2 ao quadrado, vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Então, vai ficar 40 menos 20. 40 menos 20, 20 metros. Essa é a altura máxima atingida, 20 metros. E qual é a letra D, né? No tempo de 3 segundos, a altura e o sentido do movimento. Aí eu vou lá. Qual é a altura, né, que ele atingiu em 3 segundos?
No lugar do t eu vou substituir por quanto? Por 3. Então vai ficar S é igual a 20 vezes 3, que dá 60, menos 5 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5, 45. 60 menos 45, qual a posição que ele vai estar? 15. Uai, se ele vai estar na posição 60 menos 45 é 15, então em 2 segundos ele está na posição 20 metros e em 3 segundos, passou mais tempo, ele vai estar na posição 15? Claro, porque em 2 segundos ele levou para subir, em 3 ele já está o quê? Descendo, então ele vai estar na posição inferior, certo? E qual é o sentido do movimento? Retornando, voltando. Em vez de ser para cima, é para baixo. Aí perguntou o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Qual o instante que ele atinge o solo? Se ele leva 2 segundos para subir, ele também leva 2 para descer. Então, 2 segundos para subir e 2 para descer, ele leva quanto para atingir o solo novamente? 4 segundos. Então, 2 mais 2, 4 segundos. Qual a velocidade quando o tempo for 4? Então, vou jogar V igual a 20 menos 10 vezes T. V igual a 20 menos 10 vezes 4. 10 vezes 4, 40, ou menos 40. Vai ficar 20 menos 40, que é menos 20. Percebeu que ele saiu com 20 e retornou também com 20, porém negativo. Para cima, velocidade positiva. Para baixo, sentido oposto ao lançamento, também é 20, porém negativo. Certo? E para finalizarmos, né, nosso estudo da unidade 1, a gente tem aí um mapa conceitual do movimento também uniformemente variado. A gente viu o mapa do movimento uniforme e agora o mapa do movimento uniformemente variado. Vocês percebem que nós temos aí as 3 equações, né? A função horária da posição, a função horária da velocidade e a equação de Torricelli, né? E o que ocorre? Essa função gera gráficos de posição, tá vendo? Olha, em segundo grau, por quê? A função horária da posição é uma função do segundo grau, então é at ao quadrado sobre 2, né? Então ela vai gerar uma função. Quando a aceleração for positiva, é igualzinho na equação do segundo grau lá, né? A concavidade da parábola gerada é voltada para cima, certo? Quando a aceleração é negativa, a concavidade é voltada para baixo. Então tem toda uma interpretação desses gráficos aí em função de ser uma equação, né? Uma função de segundo grau. Temos também lá em cima, olha, a função horária da velocidade, né? Os gráficos dessa função. Vemos aí que quando a velocidade está aumentando, a aceleração é positiva, a gente vê que a velocidade, em vez dela ser constante como era no movimento uniforme, ela vai ter essa inclinação, né? Mostrando que com o passar do tempo a velocidade aumenta. Isso porque a aceleração é positiva. Da mesma forma que quando nós temos uma aceleração negativa, a velocidade ela vai diminuindo, né? Então nós temos uma função decrescente. Também pequenininho aí nós temos que a área do gráfico de velocidade versus tempo é numericamente igual, né, ao espaço percorrido. Aí nós temos como a velocidade ela varia, né, devido a ter uma aceleração constante. Agora nós temos um gráfico de aceleração versus tempo, que lá no movimento uniforme esse gráfico não existia porque a aceleração era nula, não existia a aceleração, a velocidade era constante. Agora não, ela já varia a velocidade, então nós temos essa grandeza, a aceleração. Então um gráfico de aceleração versus tempo, como a aceleração é constante, então passa o tempo, a aceleração é constante. Se ela for positiva, acima do eixo x, se a aceleração for negativa, abaixo do eixo x. E a área do gráfico, né, do gráfico de aceleração versus tempo é numericamente igual à variação da velocidade, certo? Então, basicamente é isso aí, nosso movimento uniformemente variado. Para finalizar nosso estudo mesmo agora, né, no finalzinho do capítulo, vocês podem notar lá do nosso caderno de estudo, que fala sobre as leis de Newton, né, primeira, segunda e terceira lei. Só repassando bem rapidamente e resumidamente, a primeira lei de Newton, conhecida como a lei da inércia, né, é a lei onde costumo falar que é a lei da força resultante igual a zero, né? Toda vez que não tiver força atuando sobre um corpo, ou as forças que atuam, elas se anulam, elas são, né, a resultante delas é zero, esse corpo, se tiver parado, vai permanecer parado, ou seja, se ele estiver em repouso, ele permanecerá em repouso. E se ele estiver em movimento já, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme, certo?
Na segunda lei de Newton, a gente tem um princípio fundamental da dinâmica, que a gente utiliza muito, né? Que é o princípio da força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, a mudança de movimento em um corpo, ela é diretamente proporcional à força motora que é imprimida sobre ele. E essa força depende da massa desse corpo multiplicado pela aceleração que esse corpo está desenvolvendo, certo? Então, segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. E a unidade de força é, no sistema internacional, Newton, certo? E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, né? Para toda força de ação, há uma força de reação com a mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. Exemplo disso, por exemplo, a gente tem o caminhar, por exemplo. A gente impulsiona ao caminhar o nosso pé para trás e a gente empurra o chão, né, na verdade, com o pé para trás, e o chão ele reage com a força de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto, nos empurrando para frente. Nadar, a gente empurra a água para trás e a água empurra o nosso corpo para frente. E assim a gente tem diversas situações no dia a dia que trabalha com a terceira lei de Newton. Aqui nós temos um quadro sobre as forças da dinâmica, né? Forças notáveis, é a força peso, né? A força da gravidade, né? Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então nós temos a força normal também, que é a força de contato, né? A força normal a força normal ela é perpendicular, né? Ao plano, sempre ela é perpendicular ao plano de movimento, ela é uma força de reação, né? O corpo está sobre um plano, esse corpo está atuando sobre esse plano reage com uma força chamada força de reação, força normal, ou Fn. A tração, né, a força de tração, que é a força no fio, né? Imagina que eu tenho um objeto pendurado num pêndulo, né? Essa força, essa tensão, essa tração no fio, essa força no fio é o que a gente chama de tração. A força de atrito é uma força de resistência, né? Ela é sempre contrária ao movimento e ela surge exatamente devido à irregularidade da superfície entre dois corpos em contato. Então, o corpo em contato com a superfície que oferece esse atrito, né? O que vai acontecer? Ele vai tentar movimentar para frente e existe uma força que impede ele de movimentar. Essa força é chamada força de atrito. Inclusive, ela pode até ser dissipada em forma de calor. Temos aí também a força elástica, né? Que é aquela força atuante em uma mola, né? Em um elástico. Essa força elástica ela é diretamente proporcional à deformação da mola, né? Também temos aí a força centrípeta é gerada no movimento circular. Devido ao movimento circular sempre está mudando de direção, nós temos uma aceleração chamada de aceleração centrípeta, responsável pela mudança da direção do movimento. Então essa aceleração ela é apontada para o centro. Se tem aceleração, tem uma força atuando ali, que é chamada força centrípeta. Gente, eu não posso entrar em detalhes porque o tempo não permite. Agradeço aí a presença de vocês nessa aula. Encerro aqui esse capítulo 1, certo? Do nosso estudo de Física para Ciências Biológicas. Um abraço a todos.